limite de continuidade. Trataremos aqui de uma forma simplificada as notações e as definições mais concisas, de uma forma mais concisa. Por exemplo, nota limite de f do x, quando x tende a A e o y tende a B, igual a L, ou f do xy tende a L quando xy tende a B. Aí toda aqui uma demonstração, tem aqui uma mostração, uma explicação analítica, que está relacionada a aulas fechadas. Então vamos na definição de limite pela forma analítica. Seja f uma função de duas variáveis definida em todo o interior de um círculo de centro A e B, exceto possivelmente no próprio A e B. A afirmação que o limite do x tende a A e o y tende a B, quer dizer, o y tende ao ponto, o limite da função aplicada em x, y é igual a L, significa que para todo y positivo existe um delta positivo, tal que o zero é menor a raiz quadrada do x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado menor que delta, sendo que o módulo do f do x, y, menos o L é menor que epsilon. Aqui pelo gráfico podemos ver que se você tem pontos na vizinhança do ponto A, isto não inclui o ponto A, por isso que ele é excluído aqui dentro da norma aqui na distância, você possui uma imagem f de x, y, menos L, que é a imagem do ponto B na imagem. Então, se essa distância é positiva, delta quer dizer que é uma bola aberta, e é maior que zero, quer dizer que é um raio. Então é menor que um epsilon, que é uma imagem. Qual a utilidade dele? Valem as propriedades de limite de soma, limite de subtração, do quociente e de potências, tá? Desde que, se for no caso de raiz, ele seja positivo. Exemplo 1. Limite de um polinômio substitui enquanto os valores. Limite de um quociente, de que esse quociente seja nulo, quer dizer, seja positivo, nós conseguimos atribuir-lhe um valor. Podemos também proceder como se segue. Olha lá, por substituição nos pontos encontramos os valores. Exemplo 2. Mostrar que um limite não existe, quer dizer, limite x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado não existe. Então existem essas formas de abordar. Por exemplo, você zera o y e trabalha só com o x, você vai encontrar o valor de 1. Depois você zera o x e trabalha só com o y, vai encontrar o valor de menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer regra de dois caminhos. Se dois caminhos diferentes para um ponto A, B resultam em dois limites diferentes, então o limite do f do x, quando x tende a A e y tende a B, não, no caso x tende a 0 e y tende a 0, ou na forma generada, esse limite não existe. Podemos também fazê-lo de um outro jeito. Por exemplo, eu pego um limite e provar que não existe. Só, se eu chamar o y de 2x, olhando aqui para baixo, vou trabalhar com simplificações. Olha só, x ao quadrado menos 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Querendo, chega em menos 3/5. Sendo que se eu fizesse ao longo de só de x, chamando y de 0, encontraria que o limite tende para 1. Não é? Então já dá diferença aí, não tendem para o mesmo ponto. Olha lá as tendências do limite, tende a 0, depois ao longo da reta y vezes x, ele vai tendendo para 0, depois você pega outros valores, ele tendem a outros valores. Poderíamos resolvê-lo por coordenadas. Por exemplo, chamando x de r cosseno θ e y de r seno θ. E substituindo aqui os valores, encontraríamos o valor de cosseno de θ, que não tem nada a ver com lá em cima. Exemplo 4. Mostra que o limite de x ao quadrado sobre y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado não existe. Dessa vez usando o limite, quando x tende a 0, y tende a 0. Olha só, x
Se substituirmos direto, chegaremos em determinação. Então, vamos chamar o y de mx e substituí-lo aqui. Teremos o limite x a 0, y a 0, de x ao quadrado mx, x à quarta mx ao quadrado. Multiplicando tudo que se deve, colocando x ao quadrado em evidência, cancelando o denominador com o numerador, chegaremos ao limite x e y tendendo ambos a 0 e mx sobre x ao quadrado mais m ao quadrado. Substituir o valor de x, 0 em cima e 0 embaixo, sobra m ao quadrado embaixo, 0 dividido por alguma coisa é 0. Então, sobre a reta mx, como vemos no gráfico, encontraremos a tendência do limite 0, diferentemente do 1, quando eu zerava o y e depois passo a zerar o x, estava ao menos, olha, valores diferentes. Então, faremos agora sobre a reta y igual a x ao quadrado, calculando, substituindo o x ao quadrado aqui, fazendo simplificações necessárias, encontraremos a tendência do limite igual a meio. Nem sempre apenas 2 caminhos, ou 3, 4 ou 10 resolvem o resultado. Por isso é importante pôr na forma genérica. Olha lá. As definições de ponto interior e disco fechado. E regiões de fronteira. Um ponto AB é dito interior da região R se esse disco é aberto entre AB e inteiramente contido em R. Um ponto é dito ponto de fronteira se todo disco de centro AB contém pontos que estão em R e pontos que não estão em R, conforme da figura. Uma região fechada é uma região que contém todos os seus pontos de fronteira. Uma região é aberta se não contém nenhum dos pontos de fronteira. Isto é todo ponto da região é ponto interior. Definição: uma função f de duas variáveis é contínua em um ponto interior AB de seu domínio se o limite aplicado x tendendo a 0, x tendendo a y tendendo a b, limite aplicado na f de x e y é igual a f de AB, que é a função, o limite da função aplicado nela é igual à função no ponto. Seja f uma função de 3 variáveis definida em todo ponto, em todo o interior de uma esfera de centro AB, exceto possivelmente no próprio ponto ABC. A afirmação do limite de x tendendo a y a b e z a c aplicado na função de x, y, z igual a L, significa que existe um epsilon positivo e um beta positivo, tal que o zero menor que a norma, né? X menos x0, nesse caso x0 é a ao quadrado, mais y menos y0, no caso o y0 inicial é b ao quadrado, mais e menos z0, que o z0 inicial é c ao quadrado, é menor que delta, quer dizer, menor que o raio. Então, a função aplicada nessas três variáveis, menos a função ponto, que é chamada de L, é menor que o epsilon. Estamos trabalhando no espaço. Olha aqui, gráfico da função. Exceto no ponto, que é chamado ponto L, temos um ponto YZ, cujas imagens são fx, yz, aqui ó, abertas, não é fechada, é aberta, L mais epsilon, N menos epsilon, L, exceto no próprio ponto, tem o delta aqui dentro, na vizinhança, ponto x, yz, pertencentes ao espaço, tal que esse raio é positivo e é menor do que a bordinha dele, então não abrange as regiões de fronteira. Exemplo 5. Mostre que um quociente de polinômios aqui dado não existe. O quociente de polinômios não existe. Então a solução é, suponhamos que x, y, tenda para 1, 2, menos 2 ao longo da reta L paralela ao vetor ABC, em que ABC são números reais. Então as equações paramétricas de L são 1 mais AT, olha só, esse A pertencente à reta L. E tem a parametrização. Y igual a 2, que é o ponto dado, mais B do vetor da reta L,
t, e z, que é menos 1, mais ct, com t pertencente a L. Logo, para qualquer ponto x, y, z em L, diferente, quer dizer, na vizinhança de 1, 2, menos 1, temos o limite aplicado nele, né, nesse polinômio, é igual a, em vez de usarmos x, usaremos a paramétrica. X e usar as paramétricas e chegaremos a um valor mais genérico. Então, chegaremos a mais b mais 3c ao cubo sobre ABC. Atribuindo valores a, b e c, isto é, caminhando para 1, 2 e menos 1, ao longo de diferentes trajetos, temos limites diferentes. Logo, pela regra dos dois caminhos, o limite não existe. Uma com três variáveis, aqui no interior ABC de uma região C, o limite da função aplicado no ponto e tendendo a um ponto específico é igual à função naquele ponto. Exemplo. Bem, trabalhamos com a composta. Expresse g f de y em termos de x, y e ache o domínio da função composta resultiva. Então, f de x, y é x e elevado a x e g de t igual a 3t ao quadrado mais t menos 1. E b, f de x, y é igual a y menos 4x ao quadrado e g de t é igual a seno da raiz de t. Solução. Em cada caso, substituímos t por f de x, y na expressão de g de t. Então, g do f de x, y é igual a g do x e elevado a y, que é igual a aonde tem t, eu vou substituir por x e elevado a y. Eu vou continha. No item B, g do f do x é g de y menos 4x ao quadrado, que é igual a seno da raiz quadrada de y menos 4x ao quadrado. O domínio em A são os reais no plano, reais quadrados. O domínio B consiste de todos os pares ordenados x e y, tais que o que está dentro da raiz seja positivo. Teorema. Se uma função f de duas variáveis é contínua num ponto AB e uma função g de uma variável contínua em f do AB, então a função é definida. Então a função h definida por h de x, y é igual a g do f de x, y é contínua em A e B. Então existe continuidade em funções compostas. Um exemplo aqui, exemplo 7. Seja h de x é igual a e elevado a x com uma determinada elevação aí, mostra que h é contínuo em todo par. Solução. Fazendo f do x igual ao expoente x ao quadrado mais 5xy mais y ao cubo g de t igual a elevado a t, segue-se que h de y é igual a g do f do xy. Como f é uma função polinomial, é contínua em todo par AB. Além disso, já é contínua em todo t igual a f do AB. Assim, teorema anterior, garantimos a utilidade no ponto AB. Exercícios. E por enquanto é só. Assim, a definição de derivadas parciais e alguns exemplos.